Safra de balanços. Qual empresa você destaca e coloca na carteira? O setor bancário. Ações da Petrobras após a mudança na política de preços. Risco ou oportunidade? Oportunidade, mas com riscos. O investidor pode ganhar dinheiro em junho se? Diversificar. Com o risco de calote nos Estados Unidos, o investidor deve? Diminuir a exposição. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros no mês de maio de 2023. A conversa de hoje acontece aqui no Flip Café, em São Paulo, e eu tenho o prazer de receber a Jenny Lee, que é estrategista de ações da XP. Bem-vinda, Jenny, um prazer te receber. Olá, obrigada pelo convite, novamente para conversar com você, animada com esse papo aqui de balanço do mês, que aconteceu muita coisa. Sim, um mês intenso, né? Mais uma vez, mas o que eu queria destacar é que o mês foi marcado principalmente pela aprovação, depois de muita negociação, né, de muitas conversas, do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados. E o mercado acabou recebendo de uma forma positiva, acho que a gente pode falar positiva, calmou, de certa forma, né, o mercado, e eu queria entender qual que é a tua avaliação sobre essa aprovação. Vamos lá, né? Antes de falar da minha visão, acho que é importante a gente até diferenciar um pouquinho da visão de mercado. Tem uma visão dos economistas e uma visão dos investidores, nesse caso. Então, na visão dos economistas, acho que não é o plano ideal, né? Na verdade, eles já chamam até de marco fiscal agora, né? Tentaram até mudar um pouquinho de nome, mas minimamente realmente trouxe um pouco de visibilidade versus como, né, os investidores estavam se sentindo aí no final de 2022, início de 2023, que realmente havia muita incerteza, né? Não se tinha nem como que seria o plano. Então, realmente, acho que com essa proposta, essa aprovação, a gente tem um pouco mais de visibilidade, a gente consegue fazer um pouco mais de conta e saber, né, minimamente o direcionamento. Então, acho que o mercado realmente viu até de uma forma positiva, reagiu positivamente por justamente a gente ter uma direção, uma trajetória da dívida que continua sendo, acho que uma questão né, principal para o Brasil, né? A questão fiscal para o Brasil sempre foi nosso calcanhar do Aquiles aqui desde muito tempo. Eu acho que concordo com os analistas, com os economistas nesse sentido de, realmente, acho que reduzir um pouco as certezas versus ano passado, acho que, né, ninguém tinha certeza do que ia acontecer. Então, acho que a gente sente um pouco mais de conforto hoje em dia. E também botou na mesa uma discussão sobre corte de juros para a Bolsa, né? Outra discussão super importante, porque nesses juros a 13,75 que a gente vem carregando há um tempo, é o que tem impressionado muito o mercado. Então, a gente voltando a discutir corte de juros, mesmo que seja gradual daqui para frente, como resposta a uma política fiscal um pouco mais previsível, acaba sendo positivo para o mercado. Eu acho que no balanço aí, líquido, a gente consegue ter uma avaliação relativamente construtiva. E o que essa aprovação também representa para o investidor estrangeiro que olha para o Brasil nesse momento? Acho que também trouxe um certo otimismo, né? Lembrando que desde o ano passado o investidor estrangeiro já via o Brasil como uma oportunidade, e principalmente quando a gente compara com o resto do mundo, que estavam todos esses problemas, né? Estados Unidos entrando em recessão, guerra na Ucrânia, China reabriu agora, mas no ano passado ainda estava fechado. Então, o resto do mundo tinha um cenário bastante complicado e Brasil se mostrava aí um mercado bem barato, quando você olha para alguns múltiplos aí que a gente chama, né, múltiplos de valuation, muita commodity, muito banco, então um mercado que se mostrava com muita oportunidade. Problema, novamente, riscos fiscais, que acho que atrapalharam um pouquinho aí no começo do ano. A gente teve muito ruído político e a gente viu uma saída, principalmente em fevereiro, de investidores estrangeiros, com a primeira saída mensal desde acho que maio de 2022, porque acho que a visão, né, não tinha melhorado. E aí, com o arcabouço fiscal, a gente vê essa volta do fluxo estrangeiro, indicando que os investidores lá fora voltaram a olhar para o Brasil de uma forma também um pouco mais otimista, porque, novamente, acho que as incertezas reduziram um pouquinho com essa proposta. Jenny, maio também foi marcado por uma safra importante, né, de balanços. Qual empresa você destaca e coloca na carteira agora nesse mês? Difícil essa pergunta, né? Principalmente a parte de colocar na carteira. Acho que temporada de resultados, acho que também vale mencionar dois, no Brasil e lá fora. Sim. Os dois terminaram, né? Começando com lá fora, foi uma temporada forte, porém as expectativas eram baixas.
Então, a gente teve mais ou menos aí 80% das empresas do S&P 500 superando as expectativas dos analistas, mas é porque a expectativa era bem baixa. A expectativa no mercado já estava precificando aí uma temporada difícil, né? Porque a gente tinha um cenário difícil de inflação ainda muito alta, enfim, juros ainda subindo nos Estados Unidos, medo de uma recessão econômica, e a mensagem das empresas também foi de desaceleração daqui para frente. Então foi uma temporada forte lá fora, mas por conta de expectativas já baixas. No Brasil, eu diria que não foi uma temporada tão forte assim, tá? A gente viu uma temporada bem mista, acho que essa palavra resume bem o que aconteceu, porque teve muitas empresas que decepcionaram as expectativas, ao mesmo tempo que teve algumas que superaram, mas algumas muito relevantes. Então a gente teve as maiores empresas da Bolsa surpreendendo as expectativas dos analistas, como Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, enfim, os grandes nomes que a gente já conhece indo bem, se mostrando ainda resilientes, mas ainda teve alguns, grande maioria, acho que sinalizou aqui que a gente tem um cenário macro que continua muito difícil, pressionando o consumidor brasileiro. Então, assim, acho que no balanço não foi uma temporada tão forte aqui. Se eu tivesse que escolher, acho que um nome para colocar na carteira a partir dos resultados, eu diria que grandes bancos nesse momento. Então, acho que Banco do Brasil e Itaú foram os nomes que se destacaram muito. São grandes bancos com grande relevância e, ao contrário do que está acontecendo no setor bancário nos Estados Unidos, ainda, eles não estão expostos aos mesmos fatores. A gente lidou muito com essa Exato, mas o nosso setor está completamente em outra situação do que os bancos lá fora, estão super protegidos, tem um balanço sólido ainda e mostraram resultados ainda muito bons. Então, acho que se eu fosse colocar na carteira, eu continuo gostando do setor financeiro dos grandes bancos aqui no Brasil, que continuam com um balanço ainda bem sólido. Um dos fatos que marcou também o mês de maio foi a alteração da política de preços dos combustíveis, que afetou diretamente Petrobras, e muita gente agora está olhando para esse papel. E aí eu queria entender se você vê mais risco ou mais oportunidade ou rentabilidade. Outra ótima pergunta que é difícil de responder também, né? Acho que no caso da Petrobras e também de várias estatais, no final do ano passado, começo desse ano, havia muita incerteza também sobre como que elas iriam se comportar. Então, acho que a gente até tirou das nossas carteiras recomendadas que a gente tem nas XPs estatais por conta de todo o risco político, mas o que aconteceu foi que muita coisa acabou não se materializando, né? Então, a gente viu até uma forte recuperação dessas estatais nos últimos meses. E no caso da Petrobras, essa mudança na política de preços, acho que o mercado acabou interpretando de uma forma até positiva, né? Por quê? Eu acho que quando a gente viu as grandes quedas no final do ano passado, foi quando o mercado começou a precificar um cenário bem negativo, principalmente para a Petrobras. Então, quando a gente olha para o preço que ela está hoje, para os valuations, para o potencial de pagamento de dividendos também daqui para frente. Petrobras é a queridinha, sim, e que reportou resultados muito fortes, Continua sendo uma empresa grande geradora de caixa. Então, ela tem bastante potencial ainda. E aí, quando você olha para o preço que ela negocia hoje, acho que até diria que ela é uma oportunidade, no sentido que ela está realmente bem barata, Quando você compara com os pares, ela realmente reflete um cenário muito negativo. Então tem muito já precificado aí dentro desse papel, então ele pode ser uma oportunidade. Ele tem aí, quando você compara com o que os analistas estão projetando aí num prazo maior, eles chamam de preço-alvo, tem bastante upside, tem bastante potencial de pagamento de dividendos também. Então pode ser uma oportunidade, porém, para o investidor que quer entrar no papel da Petrobras, acho que também é sempre, muito consciente dos riscos que ainda existem. Então, a primeira mudança que a gente teve, acho que o mercado até que gostou, mas acho que também tem, a gente precisa prestar bastante atenção em outros sinais, até apenas fluxos de notícias negativas às vezes podem voltar a pressionar o papel ou trazer volatilidade. Então, acho que assim, olhando para os números, potencial de resultado, acho que é uma boa empresa, com boas oportunidades, mas ainda carrega um certo risco político ainda. Eu acho que é para aquele investidor que tolera um pouquinho mais de risco nessa carteira no final do dia, Chegou o momento que eu peço para o convidado, para a convidada, compartilhar uma história, algum fato que tenha marcado a trajetória. E aí é sempre aquele ponto, foi o que eu comentei com você, pode ser algo que tenha marcado aí o início da sua carreira ou
agora, enfim. O que me chama muita atenção de mercado ainda é a baixa presença feminina, né? O que não é nem curiosidade, né? Nem novidade. Acho que todo mundo já sabe. Ainda é um ambiente bastante masculino que mudou muito ao longo dos últimos anos, mas eu ainda acho que tem uma longa trajetória até a gente chegar a algo mais igualitário, né? Mas, por outro lado, eu acho que também dentro do mercado, eu, pelo menos, encontrei mulheres incríveis, né? Mulheres que, às vezes, até eu mesmo, né, me surpreendo como que elas conseguem segurar tantos pratinhos, né? Acho que equilibrando, né, o trabalho no mercado financeiro, vida pessoal, filhos, enfim, família, tanta coisa para fazer, e eu acho que realmente você encontra exemplos incríveis dentro desse mercado. Mas até voltando, acho que para curiosidade, vamos dizer, né? Na XP, teve um tempo que eu tocava um programa do Stock Pickers, acho que você deve conhecer, enfim, é um podcast bem conhecido. Sim. E no passado a gente tinha vários programas com segmentos diferentes. Aí eu tocava um que chamava Global Pickers, e a ideia era todo episódio trazer um gestor ou gestora que fale sobre uma tese de uma ação internacional. E o que ainda me choca é que existem pouquíssimas gestoras mulheres que podem falar sobre assunto. Realmente, assim, dá para contar um dedo quanta são. E mostra como realmente ainda continua um mercado bastante masculino, né? Poucas pessoas com senioridade, né, e liderança também que são femininas nesse mundo. Então, acho que ainda tem um caminho bastante para andar. Eu ficava atrás, alguém me dá uma indicação de uma mulher que seja gestora, porque eu posso convidar. Realmente, é muito difícil. Era um desafio as convidadas. Exato, porque não tem no mercado, são pouquíssimas que existem, né? Então, acho que é uma construção aí ao longo de vários anos. Acho que hoje em dia, quando a gente olha para analistas, né, que são mais júniores, que estão começando a carreira, a gente já começa a ver mais interesse de meninas, mas acho que é importante manter as portas abertas para elas crescerem. A gente vê, né, quando a gente olha um pouco mais para cima, a gente conseguir ver, acho que profissionais com senioridade, que também sejam mulheres, que sejam aí em igual quantidade com homens também. Jenny, muito obrigada pela sua participação. Se quiser deixar um recadinho final para os investidores. Claro. Eu que agradeço aqui o convite para conversar com vocês. Bom, acho que de mensagem para dar, acho que uma mensagem não entre em pânico, tá? Acho que volatilidade dos mercados é super normal, né? Todo mês você deve falar, nossa, foi um mês muito volátil, aconteceu XY, porque todo mês acontece muita coisa. Exato. Mas acho que é na volatilidade que a gente também encontra as oportunidades para investir, né? Se a gente não tivesse volatilidade, tudo andasse bem, o mercado precificasse tudo muito bem, a gente não ia ter oportunidade para conseguir bons retornos para o nosso patrimônio. Então, não tenha medo disso, saiba usar isso, mas, né, nunca entre em pânico e saia fazendo, acho que, decisões por impulso. A gente tem até estudos aqui internamente que mostram que fazer market timing não funciona, né? Tentar acertar o horário do mercado não funciona. Então, tenha calma, né, e aproveite, né, acho que essas oportunidades para, acho que, ganhar dinheiro ou proteger seu patrimônio, enfim, sempre tem oportunidades. Obrigada, Jenny, pela sua participação. Até breve. E obrigada a você também pela companhia. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever lá no nosso canal. Um abraço e até o fechamento de junho.